Naquela época, uma artista mulher e latina só poderia fazer sucesso com uma morte trágica. Oi gente, bem-vindos a mais um capítulo da nossa série sobre arte e feminismo. Se você não viu o vídeo da Nikita Sanfali, clica aqui que ela é incrível. Eu tava pensando qual a próxima artista eu poderia falar aqui nos vídeos e na verdade a Ana Mendieta ela surgiu pra mim. Eu esbarrei com ela alguns momentos na última semana e achei que a gente podia falar sobre ela aqui. A Ana Mendieta nasceu em 1948 em Havana. Em 61, aos 12 anos, por conta da situação política em Cuba, ela foi enviada pelos pais pra morar em Iowa com uma família adotiva nos Estados Unidos. O pai dela era prisioneiro político em Cuba. Ela era feminista e queria usar a arte com este propósito. Ela usava o próprio corpo para refletir sobre questões de gênero e identidade multicultural. Ela se preocupava que o feminismo nos Estados Unidos fosse um movimento só para mulheres brancas. A Ana Mendieta tinha uma relação forte com a natureza, ela sentia a terra como uma força feminina onipresente. Ela criou uma série de silhuetas femininas em barro, areia, grama e outros materiais da natureza, como uma forma de reestabelecer seus laços com uma fonte maternal, com o útero. Afinal, ela teve que abandonar sua terra natal, Cuba, ainda adolescente, como se ela tivesse sido jogada para fora do ventre. Em 73, horrorizada com a história de uma colega da Universidade de Iowa que tinha sido estuprada e morta, ela realizou o trabalho Rape Scene. Era uma performance que ela chamou os colegas estudantes para virem no seu apartamento e ela virou tudo de ponta cabeça para simular uma cena de crime, se amarrou na mesa e se cobriu com sangue, um sangue que escorria pelas pernas. Ela relatou que as pessoas chegaram e foram sentando e conversando sobre aquilo que elas estavam vendo, elas ficaram realmente mexidas com a performance e a Ana Mendieta ficou naquela posição por cerca de 1 hora sem se mover. Nesse mesmo ano, ela fez a performance Tied Up Woman, em que ela foi amarrada nua. Ela tinha uma relação com o sangue não só como uma questão da violência, mas também como uma coisa de sacrifícios e misticismo, como na performance Body Tracks, que ela mergulhou os braços em uma mistura de sangue de animais e tinta e marcou os braços em telas brancas. Ela também questionava os padrões de beleza feminina, realizando uma série chamada Cosmetic Facial Variations, que são várias ações em que ela mudou a sua aparência. Por exemplo, ela colocou barba no rosto que um amigo cortava e dava para ela colar, fez uma série de penteados com o cabelo na frente do rosto usando shampoo, e ela deformava partes do seu corpo pressionando contra uma placa de vidro e fazia imagens daquilo. Nos anos 80, ela fez uma série de esculturas em pedra chamada Rupestran Sculptures no Parque de Jaruco, em Cuba. Eram formas que lembravam símbolos de fertilidade pré-histórica e esculturas de deusas primitivas. Os títulos dos trabalhos eram A Primeira Mulher, Mãe, Labirinto de Vênus, como tributo ao corpo feminino como fonte da vida. Ela foi muito corajosa porque voltar para Cuba naquela época era bastante complicado. Recentemente, alguns grupos feministas têm trazido a figura da Ana Mendieta para manifestações com os dizeres Where is Ana Mendieta? Esses grupos acreditam que a artista cubana foi assassinada pelo marido, o escultor americano Carl André, um crime pelo qual ele foi julgado e absolvido em 88. A história é a seguinte: em 8 de setembro de 1985, a Ana Mendieta caiu da janela do 34º andar do apartamento que ela e o Carl André dividiam em Nova York. Ao que parece, a polícia encontrou arranhões no nariz e nos braços do Carl André. O porteiro de um prédio próximo disse ter ouvido uma mulher gritar não antes da queda. Na ligação para a polícia, o Carl André disse que eles tinham brigado, ela tinha ido pro quarto e caído pela janela. Como eu disse, o caso foi investigado e ele foi absolvido. O Carl André era um artista reconhecido e celebrado na época do acontecido. As Guerrilla Girls trataram dessa história em um trabalho. Elas fizeram um cartaz com a foto do Carl André e do O.J. Simpson, que também foi acusado de assassinar a mulher. E no trabalho dizia o que esses homens têm em comum. Além disso, elas lembram a frequência com que mulheres são agredidas por maridos e namorados sem que exista uma testemunha ocular para confirmar o crime. Eu li uma entrevista com a Coco Fusco, também uma artista cubana, em que ela ressaltava como é importante a gente não deixar que o episódio trágico da morte da Ana Mendieta ofusque o legado dela, o trabalho que ela fez, que ela realizou, que ela deixou. Naquela época, uma artista mulher e latina só poderia fazer sucesso com uma morte trágica. Enfim, muitas reflexões, né, nesse vídeo. Não é um vídeo fácil. Pois bem,
Me digam o que vocês acharam da obra da Ana Mendieta. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando a série das feministas e mais um monte de coisa que a gente tá fazendo aqui. Outra coisa que eu quero falar, que agora é uma coisa muito legal, que somos 10 mil artistas neste canalzinho, ai que amor! E por isso eu gostaria de fazer um vídeo sobre perguntas e respostas pra gente se aproximar, se conhecer mais, vocês saberem um pouco mais sobre mim, o que vocês tiverem de dúvida sobre arte, minha relação com a arte. Então vão lá no meu Instagram, pode mandar perguntas lá e aí eu vou fazer um vídeo com as respostas e semana que vem eu posto esse vídeo, tá bom? E eu volto em breve com mais artistas mulheres maravilhosas nesta série e neste canal, neste mundo. Beijo, tchau!